Aleluia a Deus. Pessoal, teu compromisso com Deus, irmãos, é muito importante. Aleluia. Por exemplo, agora, segunda-feira não deu para mim vir, porque o pastor não deu para ele passar lá para mim pegar. Já estava em cima do horário também, que eu fui resolver os negócios e para chegar assim, de repente, vir para cá é longe para mim. Mas, queridos, abra sua Bíblia comigo na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 6. Vamos ler um texto, queridos, que uns textos que ele é muito debatido entre os teólogos, muito difícil de compreensão. Vocês vão, talvez, se der um Google aí, ou vocês for um mestre falando a respeito desse texto aí, um doutor, né? Tem muitos doutores aí que postam seus vídeos, que tiram as dúvidas dos crentes. Pode ser que veja alguma coisa diferente, né? Que desde do primeiro século que tem esse debate sobre esse texto. É um texto de difícil compreensão, né? Vamos lá, queridos, ler Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim, versículo 1, capítulo 6 de Hebreus, no versículo 1: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os vitupérios do século vindouro e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério, porque a terra que bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa para aqueles por quem o lavrador recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e seu fim será queimada. Amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Podem sentar, meus amados. Meus queridos e meus amados irmãos, os dois versículos, queridos, que eu destaco, que tem grandes debates sobre ele, é o versículo 4 e o versículo do 4 ao 6, que tem um debate muito grande sobre ele. Mas eu não estou aqui nesta noite para debater. Eu estou aqui nesta noite para trazer um ensinamento, da qual, queridos, muitos têm desprezado o ensinamento da palavra de Deus. Estava falando com o pastor ali. Falei, o importante é que eu estou na igreja. Não estou preocupado com A, com B. E já vou falando uma coisa aqui já. Porque hoje é culto de doutrina. O crente, o cristão, que ele vem para a igreja e ele despreza as palavras
que é dirigida no altar, que ele pensa que tudo é para ele pensa que se falar que não vem para a igreja é para ele, se falar que não ora ele pensa que é para ele, só se ele tiver enquadrado em tudo isso, e ele se incomode, como diz o mundo aí fora, né? Se a carapuça serve, a pessoa coloca na cara, né? Se a máscara serve, a pessoa coloca na cara. Pastor Cícero, está com raiva? Eu não, estou sereno, queridos. Eu estou sereno, e a palavra que Deus colocou no meu coração. Meus queridos, pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo um fundamento do arrependimento e de obras mortas e de fé em Deus. Meus queridos, o escritor aos Hebreus, eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia para nós lermos alguns textos, queridos, todos os irmãos, por favor. O escritor aos Hebreus, queridos, ele escreveu essa carta, amados, depois que Tiago, que era a coluna da igreja, Tiago, irmão de Jesus, era a coluna da igreja, e ele escreveu essa carta, queridos, justamente para encorajar os irmãos, né? Ele escreveu para fortalecer os irmãos, queridos. Por que, queridos? No tempo da carta aos Hebreus, ainda existia o templo da qual o rei Herodes construiu. Vocês me falam agora, passou 46 anos para construir aquele templo. E que formosura era aquele templo. Isso mesmo. Os ritos judaicos e todos os trabalhos dos turnos dos sacerdotes que tinha. E Zacarias era, eu acho que era 8. Daí ele era da linhagem dos 8, né? Era contado em fileira, e um sacerdote ele oferecia sacrifício uma vez só, não era no ano não, era uma vez na vida, porque era 24 turnos, né? E Zacarias estava na linhagem no número 8 lá, né? Meus queridos, e no capítulo 10 de Hebreus, se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, ele diz assim, capítulo 10, versículo 32: Lembrai-vos, porém, dos dias passados, e que depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, e parte foste feito espetáculos com vitupério e tribulações, e parte fostes participantes como os que assim foram tratados, porque também vós compadeceste do que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. O escritor aos Hebreus, queridos, que ainda tem um debate ainda se é Paulo, se não é, mas nós sabemos que foi o Espírito Santo de Deus. Ele escreveu essa carta, queridos, porque neste tempo, no tempo dos cristãos aqui, que eram cristãos judeus, era muito difícil para os judeus compreender a nova aliança, porque eles estavam nos ritos, eles serviam os ritos da antiga aliança, ainda do sacrifício de animais, ainda do sumo sacerdote oferecer sacrifício por ele e pelos pecados do povo, ainda de ter ainda o candelabro lá dentro, de ter a mesa, de ter os pães asmos, de ter o sacrifício dos animais, de ter todo o ritual da roupa dos sacerdotes, da mitra, de todas as coisas, todos os aparatos ali. Teu lugar santo, teu pátio, teu ato, teu lugar santíssimo, ter tudo aquilo dali. E era muito difícil
aqui, ele diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, que depois de seres iluminados, suportados com grande combate as aflições. É para o escritor está falando para eles lembrar dos dias passados, de que eles foram iluminados, porque o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus, a compreensão da salvação, porque nós temos, pastor, hoje o Espírito Santo de Deus, o Espírito, queridos, que o mundo não pode ter. Por isso que as pessoas, queridos, elas não compreendem. O apóstolo Paulo diz, né, que Deus, ele levantou as coisas vias desse mundo, as coisas desprezíveis, para desfazer as que são, queridos, no mundo, daquele mundo grego lá, intelectual. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. E o escritor aos Hebreus está falando aqui para lembrar dos dias passados em que eles foram iluminados. Está falando aqui, ó, eles foram iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Naquele tempo era combate. Naquele tempo, como diz Judas, era lutar pela fé que uma vez foi dada. Não era oba-oba que hoje não era ser só gospel hoje, não era só ser evangélico, não era seguir a uma personalidade, deixar-se enganar por uma personalidade. Naquele tempo não era, não. Naquele tempo era servir a Cristo. Em alguns tempos, queridos, da igreja não tinha nem igreja. Tem um livro que se chama Cacatumbas de Roma. Se você comprar esse livro e você ler esse livro, eu li esse livro algumas vezes. Existia em Roma uma cidade subterrânea, e eles não tinham, queridos, uma Bíblia, não. Era a cidade subterrânea de Roma, era escrita ali algum desenho, algum peixe, alguma coisa, e eles começavam a falar. Porque se hoje, queridos, se levantasse uma lei, se todas as Bíblias fossem queimadas hoje, todas as Bíblias fossem queimadas hoje, não tivesse nenhuma Bíblia no mundo mais, nem no celular, tirasse de internet, vamos supor que se fosse um país comunista, como é, tirasse tudo, pelo tanto de cristão que tem no mundo, pelo menos um versículo cada cristão tem decorado. Isso, cada cristão ele tem um versículo. E tem cristão que eu admiro, que ele vai pregando, ele vai falando o texto, vai falando o texto. Isso é Deus, queridos. E é para você ter inveja? É para eu ter inveja? É para você ter inveja quando o irmão se destaca de pregar, ou de dar um ensinamento? É para mim ter inveja? Não, é para mim glorificar a Deus. Justamente, pastor, isso é isso que Deus quer implantar no ser humano, porque vai acontecer isso. Sim. O que é que acontece? É motivo de você, independente de quem esteja ministrando, independente de quem esteja ensinando, independente de quem esteja pregando, queridos, você tem que glorificar a Deus, porque Deus usa cada um conforme a sua fé. A quem mais é dado, mais é requerido. A quem mais buscou, mais vai ter. Queridos, eu estava ouvindo um juiz num vídeo, ele é muito conhecido, esse juiz, e ele estava falando, e eu achei impressionante aquilo dali. Ele disse que balançando o carrinho de bebê, estudando dia e noite para ser juiz, para passar aquele negócio do concurso. E ele disse que enquanto ele estava ali de madrugada, ele estava com um livro.
com o livro na mão, e andava com o livro na mão, e andava com o livro na mão, e andava com o livro na mão. E nós cristãos, queridos, muitas das vezes nós falhamos. Muitas das vezes nós temos preguiça de pesquisar, de ler, de buscar, de se entregar, para que Deus possa usar nossas vidas, queridos, grandemente, mais ainda, queridos, de estar exercitando a mente, porque essas pessoas, para ela ter um salário melhor, para ela ter uma casa melhor, um carro melhor, uma coisa melhor, ela se dedica, queridos. Jesus Cristo disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Estava lá no mordomo importando lá. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou você pensa que um ateu, para ele defender a tese dele, o ateu ele não lê, não é? Eu já debati com um ateu já conversei com um ateu já. Você sabe quantas vezes ele tinha lido a Bíblia? 5 vezes toda. E ele diz aqui: lembrai-vos que suportastes grande combate e aflição, em parte fostes feitos espetáculos com vitupério. O que é vitupério? Em parte foste feito com vitupério. Vitupério, queridos, essa palavra é postular como Jesus Cristo foi, para zombaria, para blasfemar, para ser como um palhaço, como Sansão, queridos. Sansão, que foi que ele virou, queridos? O que foi que Sansão virou quando ele começou a se afastar progressivamente de Deus? Ele ficou careca, ele ficou cego, e ele foi levado para o templo de Dagon para ser palhaço, para ter um entendimento lá. É isso que o diabo quer fazer com o crente, e o crente não está percebendo. O crente está morrendo, está se afastando, está deixando a casa de Deus pausativamente. E ele diz aqui: foste participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens. Aquele tempo ali, eles foram, se compadeceram daqueles cristãos que realmente, quando a gente lê essa palavra aqui, não é só você se compadecer daquele malfeitor que está lá na cadeia, que está pagando a cadeia dele, não é isso não. Que anda ao arrepio da lei, ele está pagando lá para a justiça lá. Nós podemos se compadecer, podemos, mas esse texto aqui exatamente não é isso. Esse texto aqui é que os cristãos daquele tempo, eles se compadeciam daqueles cristãos que eram presos, e não era preso porque era delinquente não, e não era preso porque era um pastor corrupto não, e não era preso porque entrou na política e começou. Não é que a política corrompeu ele, apenas a política manifestou o que já tinha no coração dele já. Ele não virou ladrão porque foi para a política, o coração dele já tinha isso aí já. Já tinha já. É verdade, meu Deus. Aí se compadecesse, e aí ele fala aqui assim, ó, porque também nas prisões e com gozo permitisse a expoliação dos seus bens. Você sabe o que é gozo? É alegria. Por Cristo, por Jesus, estava tendo a expoliação dos seus bens. Você sabe o que é você estar na sua casa agora e alguém chegar e expulsar você de casa e dizer: essa casa aqui hoje, a partir de hoje é do governador romano, é de Nero, ou é de Domiciliano. Ou você sabe esse carro que você está aqui, a
partir de hoje não é seu, ele é do governo. Você sabe essas roupas que você está aqui, esse closet que está aqui, a partir de hoje não é seu. Você sabe esses sapatos que está aqui, esse relógio que está no seu braço, tudo, a partir de hoje não é seu, é do governador. E cá para nós, né? E cá para nós, o que é que nós temos? O que é que nós temos, irmã? A pessoa enche a boca e fala: meu carro, minha mansão, minha. Mas não é nem só por isso, não, irmã. Sabe o que é? É que é do governo, né? O carro leva mais Sabe como que é, pastor? Você não paga o seu imposto de renda, não. Você comprou um apartamento para pagar em 30 anos. Você não paga esse apartamento, não. Meu líder lá, ele comprou 30 anos. E tem muitos apartamentos lá sem leiloado, porque a pessoa começa a deixar de pagar e pensa que. E banco não brinca. Banco não tem dó de ninguém. Para de pagar o imposto, para você ver. Se daqui uns tempos não tem uma placa, quando você acordar de manhã tem uma placa na sua casa, né? O governo tomou. Para de pagar o IPVA do seu carro. A minha moto vai vencer agora. Não estou me andando, ela está lá em casa lá. Mas eu paro de pagar o licenciamento dela e eu vou dar uma voltinha só. Aí eu pego o comando, aí bate. Aí para me tirar fica mais salgado. Aí nós não temos nada. E eles aqui, um grande gozo. Eles não ficavam tristes, eles não ficavam chateados. Era com gozo que era espoliado os seus bens. Nem ligava. Aí para me correr aqui, eu vou já para o 4 já, e por 6. Porque pelo que deixando no primeiro versículo, porque pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Os rudimentos de obra morta, parei de tentar me salvar. Era isso que os hebreus eles faziam, que estavam fazendo. Tinha uns que estavam retornando para a antiga aliança. Que a antiga aliança era salvo por obras, era salvo por ritos. É por isso que no em Gálatas o apóstolo Paulo chegou em Pedro e resistiu Pedro na cara, porque quando estava lá, quando não tinha judeu, tinha os gentios lá, o apóstolo Pedro ficava conversando com os gentios, comendo a carne dos gentios, alguma coisa, sorrindo. Mas quando chegava o judeu, eles se afastavam. E Paulo disse: não é assim que procede, não. Você não viu lá, eu imagino Paulo dizendo, você não viu lá em Cornélio lá, o que foi que Deus fez? Deus desceu o rolo lá. Você próprio teve essa visão. E por que agora você está fazendo acepção de pessoa? E a minha fé em Deus, comecei a confiar. Batismo no plural, água, Mateus 28, 19 e Atos 1:5. Imposição da mão, receber e transmitir. Queridos, agora eu vou pular para o versículo 4, que diz assim: porque é impossível que os que já foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaste a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus, expõe ao vitupério. Está vendo essa palavra nova aqui? Iluminados e vitupério.
Na igreja existem salvos e perdidos. É possível o camarada pregar a Bíblia, ter uma filosofia bonita de palavra. É possível ele orar até para ressuscitar o morto. É possível ele ser um obreiro, ele ser um pastor, ele ser um pastor presidente, ele ser um pastor de campo, e mesmo assim ele ser um perdido. Por quê? Porque não é o cargo que te salva. Pela graça, 2, 9 e 10 de Efésios. Pela 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Isso não é de vós, é dom de Deus. Existe uma igreja, capítulo 3 de Hebreus, uma assembleia dos santos, escrita dos céus, invisível. Eu não sei quem é salvo, não sei se você é salvo, não sei se eu sou salvo. Porém, vem por as obras. Aliás, vem por um novo nascimento. O que é que diz que uma pessoa é salva? Ou uma pessoa não é salva? Não é cargo, não é posição, não é conhecimento bíblico, não, nada disso. Mas por o novo nascimento, a transformação na vida da pessoa. As obras mortas ficaram no passado. Aí ele fala aqui, nesse texto aqui, sobre pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom de Deus, tiveram o dom de Deus. Elas tiveram, elas oraram, ressuscitaram o morto, elas pregaram, elas salvaram almas através da palavra dela, através da pregação dela. Porém ela foi iluminada, mas ela recaiu. Um cristão cai, o crente não é para cair, mas o crente pode cair. Um crente pode pecar, pode cair, mas a diferença do cair e do apostatar da fé, o cair, queridos, o cair ele tem arrependimento. O apóstolo Pedro, ele caiu, ele negou a Jesus, ele espraguejou a Jesus, porém ele se arrependeu. Já Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes, ele vendeu a Jesus, ele reconheceu, ele foi aos sacerdotes, ele não foi a Cristo que ele podia, ele não teve um arrependimento no coração dele, ele teve um remorso. Davi pecou com Betseba, mas Davi, ele se arrependeu quando a palavra, quando estava escondido, quando ele casou com Betseba, para esconder o pecado, mas a barriga dela foi crescendo. Mas antes de a barriga crescer, acredito eu, Deus enviou o profeta Natan e falou para ele: você pecou, você adulterou, contou uma palavra da ovelha lá, e ele se arrependeu. E ele não perdeu a salvação. Por que ele não perdeu a salvação? Porque diz no Salmo 51: toma da minha alegria da salvação. E ele entrou no lugar da salvação para provar que ele queria matar ele. Isso. Mas você vê, capítulo 4 de 2 Timóteo, Filemão capítulo 1, Colossenses capítulo 4, vai falar de Demas, que era um cooperador. Ele diz no final do capítulo de Filemão, capítulo 1, ele diz: Aristarco, Lucas e Demas, meu cooperador. Mas no capítulo 4, e o versículo lá para 7 para lá, no final, ele diz: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Demas amou o presente século, ele
querer saber mais do que os outros, porque eu faço, porque eu estudo, porque eu não sei o quê. Ele começa a deixar progressivamente de vir para os cultos. Ele começa a deixar de vir na segunda-feira. Ele começa a deixar de vir na quarta-feira, por exemplo, que é aqui. Depois ele está deixando de vir aos domingos. A Bíblia diz, queridos, capítulo 4 de 2 Timóteo, que não sofrerão comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores segundo a sua própria consciência. Mas o Espírito expressamente diz, capítulo 4 de 1 Timóteo também: conjuro-te, pois, diante de Deus, que pregue a palavra, porque se levantarão no meio de vocês, lobos devoradores. Alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios. Aí ele começa, quando ele começa a se afastar, ele começa a ter um culto à personalidade. Aí ele começa, tem um pastor rebelde que fala o que ele quer, que fala o que ele gosta, que prega da maneira que ele quer, talvez que cubra algum pecado dele, alguma coisa, começa a falar a língua dele, e ele começa a querer seguir aquela pessoa. E quando desvia, e quando um pastor desse sai, pastores, queridos, eu estou falando também de pastores que têm uma grande eloquência, um grande conhecimento, doutores, mas eles vão se apostatar da fé. Aí eles vão do ouvido, começam pelo ouvido, a fé vem pelo ouvido, e o ouvido, a palavra de Deus, diz Romanos 10. Aí eles começam a ouvir essas pessoas e começam a ir após dela, e começam a se apostatar da fé devagarzinho, até que vai chegar um dia que ele já não vai estar mais dentro da igreja, naquele banco ali. Daqui a pouco você vai ver ele ou ela ali, bebendo, fumando, usando droga. Quantas pessoas você conhece? Qual a diferença de cair? O cair, você se arrepende. Quem se apostava da fé, ela não tem arrependimento, porque não dá tempo para mim ler aqui todos os textos. Mas o capítulo 10 de Hebreus diz que não há mais sacrifício pelo pecado, porque uma das coisas para a salvação é o arrependimento. E eu quero corrigir uma fala minha aqui, que eu não sei da vida de quem é salvo, eu tenho que saber da minha. Eu vou corrigir a minha fala, que eu falei no começo aqui. Em João capítulo 5, o versículo 13 diz: Vós tendes a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho que saber se eu tenho que saber da minha vida. Eu tenho que saber como que eu sou longe da igreja. Eu tenho que saber como que eu sou sozinho no meu quarto. Eu tenho que saber como que eu sou no meu trabalho para me concluir já. Eu tenho que saber como eu me comporto com o celular na mão, com o notebook na mão, como eu me comporto diante que ele tinha falado com o pastor Leiro aqui. Só você chegar, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estão comigo. Eu tenho que saber que está aí. Eles têm a vida eterna. É como união, a unidade da igreja. Nós temos que manter a união. É como a salvação. Eu sou salvo. Você tem que ter convicção de ser salvo. Nós não estamos aqui para conquistar a salvação. Nós somos salvos. Eu sou salvo. Você é salvo. Porque você teve um novo nascimento. Você foi regenerado. Você foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Um novo homem, uma nova criatura. Vai errar? Vai. Vai pecar? Vai. Você só não vai blasfemar. É um dos pecados que não tem perdão, Mateus capítulo 12 lá. Atribuir as coisas de Deus a Satanás. Mas o apostata, com doutrinas de demônios, trazendo outras coisas para a igreja, além do que está escrito na Bíblia. A teologia liberal, pode. Isso pode, aquilo pode, aquilo pode. Só não pode entrar no céu.
na apostasia, se afastar de Cristo, deixar Cristo de lado, porque muitos estão fazendo isso. Uns se envolvem sexualmente, outros por causa de jogo, outros por causa que fulano me machucou, outros várias coisas que as pessoas se envolvem. Aí começa a se desviar, aí diz a Bíblia que é impossível, uma vez salvo. Eu acredito assim. Eu acredito que o cristão salvo, o cristão que é salvo, a Bíblia diz: o justo cairá, mas não ficará prostrado. Ele pode cair, ele não ficará prostrado. O cristão que é salvo, ele cai, mas ele se levanta. O que se apostata, ele lança a mão de Cristo. As coisas de Deus já não faz mais sentido para ele. Mas queridos, o que nós temos visto hoje na igreja? O que nós temos visto hoje? A desvalorização do ensino bíblico, a desvalorização de estar na casa de Deus. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 5. Não deixamos a congregação. Aonde que está na Bíblia? Eu tenho que estar na igreja. Toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. As cartas do apóstolo Paulo, sempre ele está escrevendo para uma igreja. Jesus estava escrevendo, não era para casa, não. Jesus estava escrevendo para uma igreja. Na igreja você tem que ter comunhão. Na igreja você vai fazer manutenção da tua fé. Na igreja você vai ser disciplinado pela palavra de Deus. Na igreja você vai ser instruído pela palavra de Deus. Em casa é impossível ser cristão. E que nós possamos, queridos, ficar com essa palavra. Aleluia. Que nós possamos vigiarmos. O fim está próximo. Lá no Nepal hoje, desceu uma avalanche lá, agora à tarde, matou 160 pessoas. E não sei quantos lá. Só turista tem 400. Aí você diz: aonde você vai, o povo diz: o que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com o ser humano, sabe o que é? É que nós estamos na reta final. Se João lá falou: filhinhos, já é a última hora, 2000 anos atrás, imagina hoje. Jesus está às portas. Que nós possamos, queridos, seguir a paz com todos, 14 de Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Isso mesmo. Vamos nos preparar. Ó, igreja, está aqui, estamos todos nós aqui, vamos continuar firme, continuar nessa fiação, e Deus vai fazer coisas no nosso meio. E a salvação é nossa. Vamos zelar pela nossa salvação, vamos zelar por ela. Porque tem gente que está procurando se afastar dela, mas nós temos que se unir com Cristo para nós se salvar. Amém? Vamos orar a Deus para ir para nossas casas. Sábado tem mais um culto, domingo tem mais outro, e vamos lutar, porque tem gente que deixa de ficar no culto da verdade. Às vezes tem gente que é iludido por palavras enganosas, que vai atrás de pessoas. Não dá mais enganação, eu vou falar para o irmão. Você sabe que esse negócio do cara estar assistindo televisão dizendo que é novela de Cristo, não existe isso. Você presta atenção a esses filmes que eles fazem, que usam o nome de Cristo para segurar a pessoa em casa, para você não ir para a igreja. Sabe por que isso aí? Isso é demônio, isso é próprio Satanás. Quem é o dono do canal que faz isso? É um demônio, que a pessoa não procura examinar a escritura e diz que isso é distorção da palavra de Deus. A pessoa se desviar dos caminhos de Deus e perder a salvação. Tudo mentira, tudo que é criado, irmão, nós gravamos em casa, é o diabo que faz isso para destruir a fé. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, leva nós para nossas casas do Espírito de Deus, que essa palavra venha falar em nossos corações, cobre nós com teu sangue, Senhor. Senhor, nós queremos te salvar, Senhor, nos ajuda, Senhor. O Senhor diz que os homens é possível, mas o Senhor tudo pode. Então nos ajuda, Senhor, e segure nossas mãos e leva nas nossas casas. Nós te pedimos agora, Senhor, que agradecemos desde já, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus,
comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. Faz o seu trabalho, igreja, e domingo vai ter um culto abençoado, né? Vamos lutar, vai ter bênção, vai ter novidade aqui e Deus vai operar no milagre. O cachorro vem e o povo não quer vir.